um prazer tê-los aqui conosco. Quero passar para o Bruno Drago. Você quer falar alguma coisa, Bruno? Não, só dar as boas-vindas aqui a Juliana e ao Paulo, abertura aqui do Comitê de Contencioso, agradecer a disponibilidade aí de contar um pouco para a gente aí como tem sido a rotina da Procuradoria. A gente estava falando um pouquinho com o Paulo aqui, o ano começando já bem agitado, amanhã já temos a primeira sessão, e acho que é legal a gente entender um pouquinho aqui como é que vocês estão com esse trabalho de reestruturação aí dentro, e os desafios, e como a gente consegue do nosso lado aqui sempre ajudá-los aí na missão, tá? Mas, de novo, agradecendo aí o tempo de vocês de falar para a gente. Em eco aos comentários do Bruno, também de deixar o comitê aí sempre aberto aí a participação e a interação com vocês. Nós estamos começando aí esse ano aqui também no comitê, teremos vários temas aí ao longo do ano para discutir. Então, eu queria, antes de passar a palavra a vocês, sempre deixá-los confortáveis e dizer que o IBRAC estará sempre aberto aí a conversar com a Procad e desenvolver temas aí em conjunto com essa ideia comum de impulsionar e melhorar a aplicação do direito concorrencial no Brasil, né? Eu sempre costumo dizer que as autoridades são sempre chamadas a isso, mas muitas vezes as pessoas esquecem que a qualidade do direito também decorre dos praticantes do lado de cá do balcão, né? Então, é sempre um esforço conjunto de construção e vocês podem contar conosco sempre para ajudá-los nessa empreitada em que todos somos beneficiários de um melhor direito, de uma melhor aplicação da lei concorrencial. Tá? Ótimo. Em primeiro lugar, pergunto se me ouvem bem. Sim. Ótimo. Se tiver qualquer problema na conexão, vocês podem me avisar. Ontem o CAD estava instável com relação à nossa conexão, aí eu não quis arriscar agora de manhã, e preferi até fazer de casa essa reunião. Sei que o interesse é muito grande, né, em ouvir o que temos aí como agenda para esse ano na Procuradoria, mas o meu papel, mais do que esse hoje aqui, é passar para vocês o que foi feito até então, né, e óbvio que o que eu vou dizer, ele está limitado temporalmente ao meu ingresso, que foi em abril do ano passado, e o que nós fizemos até o final do ano, inclusive, com o estabelecimento de algumas metas, de um plano de gestão, que depois o Dr. Paulo Firmeza aqui vai apresentar. Não são todos que tiveram a grande oportunidade de estar com o Paulo. Paulo é o procurador-chefe adjunto da Procuradoria Federal Especializada junto ao CAD. Paulo traz uma grande experiência em temas regulatórios, especialmente temas que são relacionados à Anatel, porque passou 7 anos como procurador-chefe lá, vem com as melhores recomendações, não só do ambiente que ele estava, mas também da própria Procuradoria-Geral. Então, para nós foi um ganho muito grande tê-lo conosco por conta da sua experiência como gestor, da sua experiência também com temas que para nós, no Antitruste, ainda são temas novos a serem tratados, né? O Paulo é um dos grandes especialistas hoje na Procuradoria Geral, no que diz respeito, por exemplo, à arbitragem. Então, traz uma visão muito interessante de uma experiência que no Antitruste nós ainda não tivemos, não com a frequência e também com a especificidade que ele já teve. Agora, nós tivemos outras mudanças também dentro da nossa própria equipe, que eu acho que o Paulo vai poder comentar com todos vocês. Entramos na própria Procuradoria, né, com a gestão anterior, já tinha alguns procuradores que há muito tempo estavam no CAD, e é um pouco natural que quando nós temos aí algumas mudanças de governo, eles sendo bons profissionais, que eles sejam aí convidados, né, a participar de outras funções, e são desafios naturais, desafios que nós na advocacia privada às vezes também passamos, né, então esses movimentos acontecem e eu vejo de forma muito natural, e com isso também fizemos algumas alterações, né, nas nossas equipes.
mas a Procuradoria, ela é uma Procuradoria pequena, né, perto da demanda que nós temos. Uma primeira missão que procurei desenvolver já quando cheguei, foi primeiro identificar, fazer um diagnóstico, né, daquilo que poderia ser melhorado em termos de gestão, em termos de estabelecimento de metas para pelo menos 2 anos, que é a minha gestão confirmada, né, eu tenho aí o meu prazo definido pelo prazo do meu mandato, então, para esse período que eu estou aqui desenvolvendo estratégias junto com o Dr. Paulo e com a equipe da Procuradoria Federal Especializada, fizemos, por conta disso também, né, conseguimos atrair, graças a Deus, excelentes talentos entre os nossos servidores, né, então os nossos servidores dão um suporte muito importante para as atividades da Procuradoria. Eu acho que existe uma percepção, talvez, ainda muito simplista de muitos, de que o papel da Procuradoria está muito mais na área finalística, quando, na verdade, nós temos todo um papel na área administrativa do CAD, no dia a dia do CAD, como até consultoria jurídica do CAD, e o nosso contencioso, que toma também boa parte, para vocês terem ideia, hoje, metade da nossa equipe está dedicada aos temas de contencioso. Eu acho que esse é um tema que certamente o comitê tem muito a nos ajudar. Eu disse, inclusive, ao Paulo que seria muito importante marcarmos uma reunião com o nosso contencioso, com o comitê de contencioso, para apresentação dos dados que vocês têm. Eles me parecem, inclusive, mais completos do que o que nós tínhamos internamente. Então, um dos objetivos da gestão, inclusive, é ter esse mapeamento melhor, conseguir classificar no meio dessas ações quais são as prioritárias, quais são as que geram para nós importantes precedentes, para eliminar recorrentes discussões jurídicas que nós temos. Então, esse mapeamento todo vai ser feito ao longo aí desses 2 anos, inclusive, é um pedido que nós já formalizamos para que tenha até uma consultoria PNUD, para que possa nos ajudar, um consultor externo, a fazer melhor e traçar melhor essa estratégia, que é interessante para todos, né? O que nós estamos vendo é aquilo que todos chamam até, né, de tragédia do judiciário, no sentido de que, não só no direito concorrencial, mas em todas as áreas que envolvem o processo administrativo, nós temos esses temas sendo rediscutidos judicialmente e com um tempo, né, que, enfim, a celeridade processual, ela não acompanha a nosso interesse, né, seja como advogado público ou privado, em ver a lide, a demanda solucionada, resolvida. Isso gera para nós não só um passivo ruim, mas gera para nós também um ambiente de insegurança jurídica. E quando nós temos insegurança jurídica, nós temos mais judicialização. Então, vira um ciclo muito ruim, que precisa ser, de alguma forma, endereçado. O tema da redução dos conflitos de concorrência, né, relacionados à Lei 12.529, foi um tema que foi tratado também quando nós tivemos os debates e as discussões com o CNJ. Então, a resolução do CNJ, ela nada mais é do que um incentivo que o Poder Judiciário tenha uma ponte junto ao CAD, conversando com a Procuradoria, porque boa parte dos temas acabam deixados de lado, seja pela complexidade da matéria, pela falta de expertise do próprio magistrado com relação ao tema, e também pela complexidade, né, de casos que chegam com mais de 40, 50 volumes, que envolvem leniência, que envolvem institutos novos para o Poder Judiciário. Então, essa aproximação, ela foi retomada imediatamente. O lado institucional, que às vezes muitos não podem não ter a visão clara de quanto que isso é importante, ele é fundamental para que os temas que nós temos, eles sejam de alguma forma priorizados. Eu falo que é o velho dilema realmente do cobertor curto, né? Muitos querendo movimentar o Poder Judiciário, a capacidade do Poder Judiciário reduzida, esses temas estão concentrados hoje nos tribunais regionais federais, indo alguns poucos, né, para o STJ, STF, mas mesmo nos tribunais, o fato de não termos hoje uma vara especializada faz com que estamos todos ali, né, num grande volume, né, de demandas que surgem de todos os lados. E para institutos que para nós hoje são tão caros, né, como a própria leniência, para garantir os efeitos da leniência, para garantir que outros casos não sejam também igualmente judicializados, esse que é o ponto também, a gente às vezes fala de casos, mas não é um caso de um PA, né, um processo administrativo gera uma série de casos, né, porque você tem os indivíduos, tem as pessoas jurídicas, tem as empresas, enfim.
Aí as estratégias são diferentes, esse volume ele vai amplificando, vai ficando cada vez maior, e tem uma preocupação da própria Procuradoria Geral, né, no sentido de que o sucesso ocorra. Então, uma aproximação também da nossa PFE com o contencioso, né, com o DEPCONT da Procuradoria, a retomada de uma aproximação, assim que eu entrei, ficamos muito próximos, né, do antigo procurador-geral, que era o Miguel, com o AGU, que era o Bruno, porque é importante que os temas relacionados ao CAD sejam compreendidos dentro da sua complexidade, dos efeitos sistêmicos que ele tem para o nosso país, né. Nós estamos falando de questões que envolvem desenvolvimento econômico e que desenvolvem políticas públicas que estão sendo desenhadas aí há muito tempo. O fortalecimento dessas políticas públicas, ela não pode ficar apenas dentro, né, de casa, que eu digo, dentro do próprio CAD, e precisa ser compreendido por todos esses atores. Então, essa parte toda interinstitucional é muito importante para nós, então essa retomada de relacionamento com as associações, com a PAMAGES, com a AMB, CNJ, com a escola da AGU, né, isso foi super importante para a gente conseguir modular também um processo de capacitação desses procuradores que acabam atuando também na ponta, né, na defesa dos interesses dos casos que são do CAD. Então, todas essas entidades estão mais próximas hoje da PGF, então essa é a boa notícia desses primeiros aí 9 meses, né, dessa gestação que foram esses 9 meses da minha gestão junto ao CAD e ao lado aí do próprio Paulo e dos outros procuradores, e ao final do ano, né, para instrumentalizar e ter um caminho também de transparência, trazer para todos vocês um pouco mais, né, a fotografia do trabalho que é feito pela PFE. Vocês devem ter recebido aquele boletim. Tudo que nós fazemos é absolutamente tailor-made, né? Nós não temos uma super equipe que possa estar fazendo eu adoraria fazer um jornal semanal, né, da Procuradoria, mas não temos, né, pessoas suficientes para isso, e nem teríamos esse objetivo nesse momento, mas sim, gostaríamos de compartilhar mais os trabalhos que são feitos, os trabalhos invisíveis que são feitos, né, porque daí muitos também não sabem exatamente o que os procuradores estão fazendo. Às vezes tem uma falsa impressão, e por isso até peço a vocês, né, chegam muitas reuniões com pedido de hoje para amanhã, de hoje para depois de amanhã, e eu e o Paulo, nós não conseguimos atender, com muita dificuldade, os nossos coordenadores, né, diante dos prazos que nós temos, os casos que chegam, acreditem, os procuradores, eles leem os autos do começo ao fim, eles inclusive escutam as gravações, então é um trabalho minucioso que é feito, que precisa de muita atenção, e para a gente poder atender demandas externas, e procuramos atender todas, o tempo, né, em que se pede isso tem que ser razoável diante da agenda que nós temos, né, principalmente diante dessas atividades, algumas com prazos internos que são muito curtos. Então, é uma gentileza até que eu aqui acabo pedindo, já que eu vi que nós temos mais de 80 participantes, né, que eu não vejo, eu vejo os nomes apenas ao lado, alguns conhecidos, então aqui cumprimento a todos também, dizendo que todos vocês são muito bem-vindos no gabinete, seja inclusive para dar um abraço, tomar um café, e que nós estamos acompanhando também as demandas que estão chegando e que são específicas de situações do dia a dia que vocês estão vivenciando. Então, demandas que às vezes não dependem apenas da Procuradoria, né, que envolvem outros órgãos do CAD, e essa comunicação interna é importante. Creio que é um espaço importante que aqui vocês também, ao final, possam endereçar algumas questões que a gente tente aqui, de alguma forma, também encaminhar. Mas eu acho que o Paulo agora poderia não só se apresentar melhor, né, e que pese achar que ele já está muito bem apresentado e traz aí toda uma experiência que muitos já conhecem, pelo menos dentro da Procuradoria, posso dizer que o Paulo é uma figura conhecidíssima, foi difícil conseguir ficar com ele no CAD, porque todo mundo queria levá-lo, ele é muito concorrido, então é uma figura muito concorrida aqui na administração pública, e o Paulo, que quando entrou, assim, graças a Deus, né, eu pedi para ele primeiro sentar, sentir, para ver se ele entendia o mesmo que eu já tinha entendido e que queria executar, e assim, foi uma convergência de entendimentos, no sentido que a gente precisava ter um plano de gestão
que nós precisávamos formalizar e estabelecer fluxos dentro da Procuradoria, e nós estamos fazendo isso. Uma mudança de cultura interna também é algo que às vezes demora, né, nós todos sabemos disso, todos aqui já participaram de organizações e sabem a diferença de uma para outra, né, e o quanto que é diferente quando você traz alguém de fora, e esse olhar de fora do Paulo, o meu olhar de fora, na verdade, eu acho que são contribuições para a Procuradoria daqui para frente. Eu penso muito na instituição descolada da figura da Juliana, de forma alguma eu gostaria de ter alguma coisa retida comigo. Eu acho que isso é para a sociedade, eu estou trabalhando para a sociedade, esse é o espírito, e o espírito de deixar a Procuradoria com o brilho que ela sempre teve, muito bem estruturada, e conseguindo cumprir com essas atividades da melhor forma possível. Mas, como eu falei bastante, se o doutor José Inácio e o doutor Bruno Drago estiverem de acordo, o doutor Frederico, a doutora Karen, a Dora, que é quem manda mais, eu passaria a palavra para o doutor Paulo. Perfeito, de acordo. Paulo, com a palavra. Beleza. Bem, bom dia a todos. Obrigado aí pela apresentação, Juliana. Eu acho que com a sua apresentação eu não preciso me apresentar de novo, né? Então, me considero apresentado, né? Devidamente apresentado. Bem, como a Juliana comentou, né? Eu cheguei à Procuradoria no final de setembro do ano passado, então tem aí 4 meses, com férias no meio, recesso, fim de ano, Oscar do CAD, muita coisa acontecendo. E como a Juliana comentou, minhas primeiras semanas foram para tomar pé da situação, sabendo como é que estavam os fluxos, o que tipo de competência a Procuradoria estava exercendo ou não estava exercendo, e a partir de uma identificação de tudo isso, um primeiro ponto que eu levei para a Juliana, e já agradeço aqui publicamente por ela ter dado carta branca, né, para a gente tentar implementar aí todas as coisas, foi de fazer realmente um plano de ação, né. Eu acho que tanto do ponto de vista assim, material, que em termos de gestão, é importante a gente saber o que é que vai fazer para o ano que vem, tanto em termos formais e normativos, porque segundo as normas da AGU e da PGF, as procuradorias elas devem ter um plano de ação anual para guiar, né, sua atuação no ano seguinte. Então, na primeira questão foi isso, né, foi identificar os pontos, formalizar isso num plano de ação, com metas assim, trimestrais, que a intenção não é punir ninguém caso não cumpra a meta, mas é ter um guia, né, para a nossa atuação, né? E vou aqui compartilhar com vocês, mas até questões internas, não sei se seria tão do interesse, mas até questões de sistema, né? A gente está implementando aqui, né? Então tem uma certa mudança de rotina em termos de fluxo de processo e fluxo de sistema. Então a gente está aqui implementando o sistema da AGU, que é o sistema Sapiens. É um sistema que todas as procuradorias elas usam. Por norma, isso é a norma da PGF, da AGU. Esse é o sistema oficial de trabalho da AGU. Então todos os documentos, todas as manifestações jurídicas da procuradoria, por norma, elas devem ser elaboradas nesse sistema, né? Então aqui ainda não havia essa cultura, né, de adoção do sistema da AGU, né? Então esse é um primeiro ponto bem interno, mas que mexe muito na rotina de trabalho, né, porque demanda um conhecimento, um fluxo de sistema, né, para a elaboração dessas manifestações. Então isso mudou bastante a rotina aqui de trabalho da Procuradoria, e a meta era realmente começar o ano de 2023 rodando já num padrão AGU, né? Um padrão com sistemas da AGU. Isso é importante porque nós somos um órgão de dupla vinculação, né? Somos um órgão que somos da AGU, né?
estamos dentro da estrutura do CAD, mas respondemos funcionalmente tudo perante a AGU e não ao CAD. Então, isso é um ponto importante. Então, com a adoção do sistema da AGU, tudo que a gente faz fica registrado perante a AGU e fica rastreável e visível para a AGU. Então, essa é uma mudança assim, bastante relevante, obviamente diz respeito mais a gente aqui internamente, mas eu estou só compartilhando com vocês, né? Outro ponto de gestão diz respeito a uma elaboração de normas internas de estruturação da Procuradoria, né? Aqui a gente ainda não tem normativos internos que definem de forma clara, mais objetiva, as competências internas aqui da Procuradoria, né? E aí aqui hoje a gente tem aqui, vou chamar aqui de 5 figuras, né? Ou 6 figuras, né? Na Procuradoria. A primeira delas é a figura da Procuradora-chefe, né? Tem a figura do Procurador-chefe adjunto. Temos 3 coordenações, uma coordenação que cuida do contencioso, uma que cuida da matéria meio, né? Que é de matéria administrativa, enfim, assuntos administrativos. E uma coordenação que cuida do finalístico, né, que trabalha muito também com os pareceres em processos sancionadores, né, basicamente de cartel. E fora isso, a gente tem a figura do apoio, né, são todos os outros servidores que trabalham na Procuradoria, desde secretárias enfim, servidores que apoiam, estagiários, né, que apoiam toda a Procuradoria. Então, a ideia é que a gente tenha um normativo, ou 1 ou 2 normativos que estabeleçam as competências dessas figuras de uma maneira mais clara, que institucionalize, né? Como a Juliana comentou, a ideia é que a gente tenha uma rotina de trabalho o mais institucionalizada possível e não pessoalizada, né? Então, com isso a gente consegue colocar numa norma, ter essa institucionalização, não só da parte orgânica da Procuradoria, no sentido das coordenações, das estruturas internas, como também dos fluxos de trabalho, né? Rotinas de fluxo de trabalho, como é que começa, como é que termina. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo aqui também de mapeamento e discussão interna. Na parte das divulgações, como a Juliana comentou, isso também é uma boa prática, né, de fazer a divulgação. Óbvio que a Procuradoria, ela não é, e eu acho que nem deve ser, né, o holofote, né, quem brilha é o CAD, né, é a autarquia que brilha, né, a Procuradoria, ela presta o assessoramento jurídico, a consultoria jurídica e faz o contencioso, né, mas, embora a gente não seja o principal ator do sistema, obviamente a gente também tem nosso trabalho, como o Juliano falou, muitas vezes eles ficam de maneira invisíveis, e isso é um ponto importante de a gente manter, né, institucionalizada essa rotina de registro e divulgação do trabalho que vem sendo feito, né. Isso era até um ponto que eu sempre pegava muito no pé de todo mundo. Dentro da estrutura da Procuradoria-Geral Federal tem um fórum da regulação, que é composto por todas as procuradorias de agências reguladoras, ou regulação lato sensu, aí, né? Incluindo o CAD, CVM, enfim, todas essas procuradorias. E, à época, eu era coordenador desse fórum da regulação e eu pegava no pé de todo mundo, porque a gente tinha que divulgar o nosso trabalho, e muitas vezes a gente vai deixando o dia a dia, né, levar, e a gente não faz nenhum tipo de registro, a divulgação do trabalho que vem sendo feito. Nós não somos jornalistas, né, nós somos advogados, então não é exatamente o nosso know-how fazer divulgação. Então, mas isso é importante que a gente internalize, né, de maneira institucional. Não só divulgação direta da Procuradoria, como divulgação também para o público externo, mas também para o público interno, né, dentro da AGU e da PGF. Então, para isso, a gente tem essa rotina, né, que está também no nosso plano de ação
de fazer essas divulgações aí, que foi definido que são divulgações semestrais, e além disso, a elaboração da nossa página na internet. Na verdade, são 2 páginas, né? A primeiro, que é o dever de casa, né? Que é uma página na intranet da AGU, que toda procuradoria deve ter. Houve uma mudança em razão de uns decretos no passado, e várias páginas foram apagadas, porque isso ficou centralizado no portal do Executivo. Mas, então, coube essa tarefa de recriar essas páginas na intranet, primeiro, né, da AGU, e avaliar essa possibilidade de a gente fazer essa criação, de ter uma página externa mesmo, em que a gente coloque ali informações úteis para as pessoas em geral, para o público em geral. Então, esse é um primeiro outro aspecto aí dessa divulgação. Como a Juliana comentou, na parte de contencioso, propriamente dito, aí o projeto que está sendo encabeçado por ela, que é de melhor estruturar, né, os dados e informações sobre o passivo do contencioso do CAD. São muitas ações, né? Então, a gente está com esse dever de casa aí de tentar organizar, às vezes parametrizar a classificação melhor dessas ações judiciais, para que a gente também possa atuar dentro da nossa estratégia interna, né, de defesa e de representação judicial do CAD. Então, esse é um aspecto. E como a Juliana comentou, a gente tem um movimento que Juliana começou, né, todos os méritos aí de ter feito essa aproximação com a Procuradoria-Geral Federal e com a própria Advocacia-Geral da União, e eu acho que a gente tem que manter essa aproximação, inclusive passar a usar dessa estrutura da PGF em nosso favor, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Hoje, com a nova estrutura que foi criada agora em janeiro, a gente tem, por exemplo, né, para quem não conhece a estrutura da Procuradoria-Geral Federal, né, a gente tem a figura do Procurador-Geral Federal, abaixo dele a gente tem dela, né, que é a doutora Adriana Venturini, né? Abaixo a gente tem a figura de um Subprocurador-Geral Federal, são nossos chefes, né, são os chefes dos jurídicos de todas as autarquias e fundações públicas federais, e abaixo deles tem 3 estruturas, né? Tem uma estrutura de contencioso, uma de consultoria e uma de cobrança. Mudaram os nomes agora recentemente, então hoje é uma subprocuradoria federal de consultoria jurídica, temos uma subprocuradoria federal de cobrança e recuperação de créditos e uma subprocuradoria federal de contencioso, né? Dentro dessa estrutura do contencioso especificamente, para puxar para o nosso tema, a gente tem 2 estruturas lá. Uma é uma Procuradoria Nacional Federal de Contencioso Previdenciário, já que o INSS ele é o maior cliente, né, em termos de volume de trabalho da Procuradoria-Geral Federal. Então tem uma especificamente para tratar de questões previdenciárias, e temos uma outra grande para tratar de outros temas, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura. Abaixo, e vinculado, né, a essa Procuradoria de Contencioso, nós temos as procuradorias regionais federais que acompanham a estrutura dos TRFs. Então, para cada TRF, a gente tem uma Procuradoria Regional Federal que representa todas as autarquias e fundações perante o Poder Judiciário. E, no nível estadual, cada estado tem uma Procuradoria Federal naquele estado, que faz essa representação naquele estado. Então, a gente tem ali pessoas e procuradores, né, bastante competentes e pessoas que estão ali realmente no dia a dia do judiciário, indo despachar com todos os juízes, conhecendo todos os juízes,
sabendo o perfil de todos os juízes. Então, assim, a meu ver, a gente tem que também fazer uso desse conhecimento, que é uma estrutura grande que tem na PGF, nos casos do CAD. Óbvio que a gente sempre está à frente, sempre está atuando, mas eu acho que é um ponto para a gente avançar, né, de conseguir usar essa estrutura e esse conhecimento, esse know-how dessas unidades da PGF espalhadas pelo Brasil, né, já que a gente também tem ação, embora a maioria seja basicamente assim, muito Brasília, São Paulo, né, o Rio, a gente tem aí uma estrutura gigante que a gente pode usar em nosso favor. Então, acho que isso é uma questão. Hoje, em termos de estrutura e de organização de contencioso, a gente já tem ações que são feitas, a representação judicial do CAD, que já são feitas diretamente por essas estruturas da PGF. Então, ações, por exemplo, porque a gente está falando aqui só de contencioso finalístico, né, que é o que interessa, mas nós temos contencioso trabalhista, que o CAD tem, assim como qualquer outro órgão público, tem empresas terceirizadas, e isso gera ação trabalhista. Temos ações administrativas que envolvem, às vezes, servidor, questões de pessoal. Esse tipo de ação são ações que não são consideradas especializadas, e são ações que são defendidas, têm atuação direta por esses órgãos da PGF. A parte de execução fiscal, ela também é feita por uma equipe especializada hoje. A gente tem uma estrutura dentro da PGF, por exemplo, que é uma equipe nacional de cobrança, chama ENAC. É uma equipe que ela faz inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal em geral. Então, eles têm um know-how para aferir legalidade, né, porque eles fazem o controle de legalidade dos créditos que vão ser inscritos em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. Então, isso já é feito também por essa equipe, né, ajuizamento de execuções fiscais. Quando os casos são relevantes, obviamente a gente acompanha, mas isso também é feito por essa estrutura da PGF. E a gente tem as ações finalísticas, propriamente ditas, né? Ações que contestam multa, enfim, que tentam desconstituir uma obrigação de fazer, tentam anular algum acordo, ou obrigações em ACC, ou decisão em ato de concentração, enfim, ações finalísticas, propriamente ditas. Essas são feitas quase que 100% diretamente pela PFE-CAD, até a segunda instância, né? Esse é o corte. A partir da segunda instância, nos tribunais superiores, já há uma atuação bem conjunta da Procuradoria do CAD, junto com, no caso agora, né, a Subprocuradoria Federal de Contencioso. Então, lá tem pessoas que são especializadas em Tribunal Superior, que conhecem os ministros, que despacham com os ministros, e eles fazem toda essa ponte com a gente, né? Eu brinco que costuma funcionar como uma empresa e um escritório externo contratado, né? Então, você tem o jurídico interno que vai ter o domínio ali da matéria de mérito, né, de fim, e muitas vezes você contrata um escritório que tem ali a expertise de atuação perante o Poder Judiciário, de fazer isso levar adiante. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Então, eu acho que a gente tem que começar a se aproveitar um pouco mais, na medida do que for possível, né, dessas estruturas da PGF. Em termos de rotina... Posso adicionar nesse sentido? Pode. Que eu acho que é bem importante para quem está fora entender melhor também, né? Como vocês, boa parte aqui, eu estava lendo os presentes e o nome de alguns aqui no chat, enquanto o Paulo falava, muitos conhecem a estrutura do próprio escritório. É a mesma coisa quando vocês estão no escritório, vocês estão tratando de um tema que vocês sabem que tem um sócio que é especialista também em um tema que é correlato àquilo que você está fazendo e que vocês têm sinergias atuando junto. É exatamente a mesma coisa. Então,
por motivos diferentes, ao longo dos últimos anos, e somado ao fato de ter a pandemia, realmente se perdeu um pouco, eu nem posso avaliar como era antes esse relacionamento da própria Procuradoria do CAD com os demais órgãos, mas posso dizer que quando eu cheguei foi a primeira vez que a PGF recebeu uma visita em 4 anos do procurador do CAD, né? Então, e desde então, nós temos tratado esses temas de uma forma muito mais próxima, seja porque existe sim, e nós temos uma obrigação, porque a Procuradoria faz parte de uma estrutura que também tem planos, né? Então, ano passado, o próprio Miguel Cauã apresentou o planejamento, né, dos 2 anos para a Procuradoria-Geral, e isso é aplicável para todas as Procuradorias Gerais especializadas, e para as consultorias jurídicas que envolvem os procuradores federais. Então, esses planos que são feitos pela AGU, pela PGF, nós temos um dever também, né, de nos adequarmos a esses planos, porque a carreira dos procuradores está vinculada a esses órgãos. Além disso, existe sim e eu posso aqui compartilhar que para mim foi uma gratíssima surpresa conhecer os profissionais que trabalham com contencioso na Procuradoria Federal, que realmente são muito especializados, contencioso de primeiríssima linha, profissionais muito preparados. Então, todas as vezes que nós precisamos aí, foi necessário de alguma forma traçar estratégias conjuntas, foi uma rica troca com profissionais que têm muita especialização e que estão, né, do mesmo lado que a Procuradoria, ou seja, eles querem a mesma resposta que nós queremos, com a diferença de que nós trabalhamos com esses temas diariamente, né? Então, no mérito, conhecemos mais essas questões que são relacionadas às infrações de ordem econômica e outros temas que são afetos à atividade do CAD e da Lei 2.529, mas são profissionais que, como disse o Paulo, estão no dia a dia, né? Estão ali tratando no dia a dia, estão sempre nos tribunais, por motivos diferentes, defendendo os interesses da advocacia pública. Então, essa aproximação, eu acho que ela é muito válida, no sentido também de colocar o CAD em destaque, porque a partir do momento que nós ficamos só falando conosco, né, falamos nós com nós mesmos, num grupo fechado, se perde uma compreensão do que é a atividade relevante que a Procuradoria faz e que o CAD mesmo faz, né, porque fica tudo muito fechado, e essa atividade ela tem que ser permanente, né, ela não tem que ficar numa boa situação de relacionamento porque eu estou lá, tem que ultrapassar a minha figura, do Paulo, né, porque o CAD é importante, porque o tema é importante, porque nós estamos falando, né, de um princípio constitucional, porque nós estamos falando de uma política pública que tem um destaque internacional, porque nós todos estamos preocupados, né, bem ou mal, vocês também aqui na advocacia privada, com o número de casos que são judicializados e que não são resolvidos, ou que são resolvidos depois de 2 décadas, né, então a mensagem que nós passamos, que vocês passam para os seus clientes, que nós passamos para fora do Brasil, todas essas questões são importantes, e é por isso até que nessa reunião, até comentei com o José Inácio, que nós podemos fazer várias atividades juntas com o grupo de vocês, porque vocês também têm um olhar que para nós é interessante, acho que nós podemos estabelecer grupos de, né, não sei se a gente pode chamar de grupos de trabalho ou alguma outra, não me importa muito o nome, né, mas trabalharmos juntos no sentido de conseguir ao longo desse tempo também entregar propostas, né, e avançar em algumas questões que eu acho que são questões caras para a advocacia. Eu vi aqui uma pergunta, por exemplo, do Dr. Lauro, deixa eu ver se eu consigo vê-la novamente, que, por exemplo, eu não tenho nem como responder sem antes conversar com a Superintendência Geral, né, então, e são temas que no dia a dia, por mais que a Procuradoria também tenha algumas intenções de ajustar algumas questões ou dar um endereçamento para algumas questões procedimentais, isso precisa ser discutido internamente, né, ou o gabinete da presidência com o gabinete da procuradoria, né, e nós nunca vamos adiantar uma posição institucional antes de conversar com nossos pares, né, então, obviamente, vocês tendo outras questões, além dessas que foram colocadas pelo Dr. Lauro, para nós não há nenhum problema, pelo contrário, fazemos questão de endereçar, né, em reuniões internas com os demais conselheiros, quando for o caso, ou com a Superintendência Geral, ou com a presidência, a fim também, né, de mitigar, eu acho que, eventuais problemas que vocês estejam aí sofrendo, sentindo, né, no dia a dia, e que tem relação direta com as atividades da Procuradoria.
Mas eu vou voltar a palavra para o Paulo, mas era só para dizer que, às vezes, não fica tão perceptível por que esse relacionamento é importante, quando, na verdade, pequenas ações fazem muita diferença. Né? Aqui em Brasília, nos últimos meses, porque tive aí encontros com magistrados dos TRFs, e também acabei participando de cursos de capacitação, vocês não têm ideia como fez diferença chegar até alguns grupos, um boletim e uma resolução do CNJ, que as pessoas pararam para olhar o que tinha ali, o que o CAD fazia. Né? Então, às vezes a gente não entende, mas qual que vai ser a efetividade? Olha, já começou a efetividade quando alguém deu um olhar diferenciado para pensar o que o CAD faz. Né? O que o CAD está fazendo que despertou o interesse do CNJ. Né, o que está acontecendo, né, para o CNJ se importar com esse tema. Então, às vezes a mensagem ela é tão importante para colocar de volta, né, um olhar diferenciado para o tema do direito concorrencial, porque nós estamos falando também de um mundo, né, que todos vocês sabem, hoje com muita informação circulando, com hoje, né, a gente discute muito até na academia que a competição é por atenção, porque rapidamente você, né, perde a atenção, vai para outra coisa. Então, no Poder Judiciário, a gente não pode aqui ser de forma alguma ingênuo de achar que um magistrado que tem um universo de temas vai falar, nossa, olha aqui um caso do CAD, deixa eu tirar ele daqui porque ele é mais importante. Alguma coisa vai ter que convencê-lo a fazer isso, né? E o nosso trabalho também é no sentido de sensibilizar o quanto que é ruim, né? Qual é a mensagem que nós passamos para todos os setores, né? Quando nós temos casos que ficam há muito tempo, ou que decisões são tomadas, né, depois de quase 20 anos, e a tramitação gera um desgaste muito grande nas relações que deveriam ser preservadas e também que acabam desestimulando, né, outros interessados, né, em investir no Brasil, a tentar avançar com modelos de negócios inovadores, e o Poder Judiciário precisa compreender de fato o que é feito dentro, né, do CAD e o tipo de operação que vocês no dia a dia acabam desenhando, que boa parte das vezes é pró-competitivo, tem algumas preocupações, essas preocupações precisam ser resolvidas, mas que temos aí alguns desenhos que estão distantes da realidade do Poder Judiciário, e essa aproximação acaba facilitando, inclusive com seus próprios assessores. Então, o trabalho de envolvimento também não é só com as lideranças, mas também com aqueles que estão, né, dentro das equipes, fazendo esse trabalho, e que nos ajudam muito ao ouvir o CAD, ao tentar compreender melhor cada caso, e com isso a gente pode tentar aí obter números melhores do que esse passível de contencioso que só aumenta. Eu acho que o IBRAC também tem visto que essa tem sido a tendência. E uma coisa importante aí na linha um pouco da pergunta do Lauro e do comentário do Adriano, talvez um caminho interessante que a gente possa, por meio do IBRAC ou de outras instituições, tentar coletar esses problemas e tentar levar a vocês algum tipo de proposta ou de solução para ser discutida e aí o nome também não importa se é um grupo de trabalho ou alguma coisa, para tentar refinar uma solução com a participação da sociedade civil. Acho que pode ser um caminho interessante de seguir para frente. Certo. Com relação ao grupo de trabalho, a presidência do CAD pode criar grupos de trabalho. Né? Então, isso não é direto da Procuradoria, isso teria que ser encaminhado um pedido da Procuradoria para a presidência, que faz a avaliação e forma esse grupo. Alguns grupos são formados apenas internos, né? Você já deve ter visto. Nesse caso, ainda como envolveria membros externos, talvez não seria exatamente um grupo de trabalho, né? Então, não sei se a gente pode chamar de fórum de discussões, enfim. Aí a questão é fazer o desenho adequado para que possam ser inseridos os atores que estão fora, né, da própria autarquia, e então avançar um pouco nessas discussões. O que eu já posso adiantar para vocês, e que eu acho que é um grande spoiler, é que nós vamos ter consultorias do PNUD também nos ajudando, no sentido de fazer esse levantamento adequado desses dados e informações, inclusive trabalhando na instrumentalização de previsões da lei, que vocês devem acompanhar, que até hoje nós não temos, como é a questão do Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, que consta na Lei 12.529. Então, alguns pontos nós vamos tentar avançar aí nesses próximos meses, também com um suporte técnico, né? Agora,
todos os resultados vão ser discutidos, né? Acho que vocês já acompanharam outras consultorias, o DE faz ótimas consultorias, e a intenção é seguir a mesma linha, né? Então, depois ter o material divulgado, tudo muito transparente, e é sempre bom quando vem o externo, porque o externo tem um olhar diferente de quem está dentro, né? Então, quando chegam as pessoas novas, chegam também energias novas. E eu acredito que com isso a gente consiga também dar melhores encaminhamentos e diagnósticos para temas recorrentes na Procuradoria. Também não preciso esconder de vocês, né, acho que o Paulo também sabe disso, talvez vocês não saibam, mas o CAD é o único que mantém o contencioso dentro da sua Procuradoria Federal Especializada. Né, nós tivemos aí mudanças, inclusive uma última portaria, ainda na gestão do Miguel Cauã, antes da entrada, da virada do governo, que passou as demais também, né, para o contencioso geral da Procuradoria, ficando o do CAD ainda com o CAD, ou seja, é uma situação excepcional, continua sendo para nós, né, uma deferência muito grande, né, o fato de deixarem conosco a Procuradoria, junto com o seu contencioso, só que nós temos um problema de estrutura, né, a gente continua com o contencioso aumenta e nós não podemos trazer mais pessoas para o contencioso, porque não temos como trazer, né, então, por isso também, né, existe aí uma tentativa de racionalização do nosso tempo muito grande, para tentar trabalhar também com algumas questões e melhorias que estão sendo traçadas aí no plano estratégico, até pensando, né, em como que nós podemos reduzir temporalmente, né, as questões que ficam paradas e que ao mesmo tempo geram para nós um ônus, e óbvio que tudo funciona também na base de uma avaliação que vai ser feita aí depois do primeiro semestre, né, Paulo? Nós vamos avaliar como que isso foi feito. Por exemplo, a própria Procuradoria não tinha como avaliar as atividades dos procuradores que estavam no CAD, porque eles não estavam alimentando o sistema da Procuradoria, né, alimentavam o SEI, né, que vocês conhecem já o SEI, mas não alimentavam o Sapiens. Então, essa é uma mudança de cultura que nós estamos fazendo, que pode não fazer sentido para vocês que estão na advocacia privada, mas para nós faz todo sentido, porque ela mostra o quanto os procuradores estão trabalhando, né, o quanto trabalho nós temos, né, então é um instrumento importante para a gestão interna, até para justificar, às vezes, quando a gente pede para que alguém faça um exercício provisório no CAD, nos ajude em alguns temas específicos. Paulo, você quer complementar alguma coisa quanto a isso? Não, é isso. Eu ia só continuar aqui na questão das aproximações, né? Informação também relevante, mas já na parte de consultoria, é que dentro dessa subprocuradoria federal de consultoria, foi criada agora, né, nessa nova estrutura de janeiro, uma consultoria em regulação econômica. Né, então, é um ponto que, assim, em termos de consultoria, enfim, vai ter uma pauta comum, né, eu acho que dessa consultoria lá da estrutura da PGF, não só com a PFE-CAD, mas com todas as procuradorias que mexem com regulação, né, então tem que iniciar aí essa construção dessas pautas comuns. E do contencioso, né, a gente tem a resolução do CNJ que saiu, né, um movimento muito acertado e certeiro, e a intenção é que a gente consiga consolidar, né, a lógica da deferência técnico-administrativa, né, já tão usada no judiciário, né, já que o CAD é quem tem a expertise para tratar dos temas finalísticos. Tivemos ano passado também um julgado do STJ que eu acho que vale destaque aqui sobre a questão da prescrição, e foi um julgado específico para o CAD, em que ele disse que não precisava realmente ter o início da persecução penal para aplicar o prazo da lei penal, né, para o ilícito administrativo. Esse é um ponto, assim, importante. E, assim, pelo menos da minha parte, né, ou da nossa parte, a ideia também evitar, né, o judiciário, inclusive na consultoria, e ter até uma postura, assim, mais conservadora. A gente vê que o judiciário gosta muito de anular por algumas questões formais. Então, eu acho que
Às vezes vale a pena você demorar um pouco mais o processo, ter uma postura mais conservadora, dar mais chance aí de as pessoas falarem, enfim, para evitar uma judicialização futura, né? Então, e sobre a arbitragem, que eu estou vendo aqui que a diretoria de vocês é de arbitragem, né? Então, o que me veio à cabeça aqui foi que o CAD, né, tem um grupo interno para tratar do tema da arbitragem. Obviamente não tem nenhuma arbitragem que o CAD é parte, né? Diferente de outras agências que já são RES, né, em processos arbitrais, como a ANP, a NTT, a ANAC, a Anatel, já estão mais avançadas nisso, de ser parte em processo arbitral, mas a gente tem algumas cláusulas arbitrais que têm sido colocadas em acordos, né? Inclusive a recente lei aí acabou que foi vetada, né? Aquela obrigatoriedade da cláusula arbitral nos acordos, mas eu acho que o desafio aqui interno e da Procuradoria aqui também, como na assessoria e na consultoria, de tentar deixar essas cláusulas, caso a administração do CAD, né, opte por incluir essas cláusulas, deixar essas cláusulas melhor, né, com mais detalhes, com menos dúvidas. Então, eu acho que o aprimoramento dessas cláusulas arbitrais aí, para pegar esse tema de vocês também, eu acho que é um desafio aqui interno do CAD. E com isso eu encerro aqui minha fala, Juliana, e demais. Até porque são 11 horas. Pois é, eu tinha uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo de responder, até toca num ponto que o Mauro levantou, e acho que o que vocês estão chamando de consultoria talvez seja esse esforço pré-contencioso, né, que é o que vocês estão pensando talvez para o tribunal, para a superintendência, para evitar essa formação de litígio. A Juliana falou no início sobre a tragédia do judiciário, essa tentativa de redução de conflitos de concorrência, e eu acho que talvez a resolução do CNJ e esses contatos com os tribunais federais são todos nesse sentido, mas eu queria entender o que vocês estão fazendo para esse assessoramento para evitar essas armadilhas processuais. Eu vejo na SG, às vezes, questão de produção de prova, ordem de inquirição de testemunha, agora com a questão da perícia, que o STJ também decidiu. O que a Procad está fazendo nesse assessoramento, na perícia especificamente, né? Como que vocês estão entendendo que uma perícia no âmbito do CAD vai ser feita de forma isenta, sendo que a gente tem aí um órgão que acumula a acusação e a adjudicação do caso. Acho que é uma dúvida aqui com relação a esse esforço e como que também, obviamente, o IBRAC, o comitê, pode auxiliar o CAD nessas discussões, porque me parece que tem aí uma questão de procedimento a ser desenhado, e acho que a gente poderia também contribuir com vocês com relação a isso, para pensar aí de forma conjunta. A pergunta do Mauro, no chat, falou assim, há questões procedimentais que necessitam discussão aberta com os advogados. A Procad está pronta para esse debate? Então, a questão a Juliana e o Paulo podem estar prontos para esse debate, mas a depender de outros atores, como a SG, como é o caso que vocês estão colocando aqui, nenhuma resposta que a gente possa dar aqui, ela vai ser a mais acertada, porque primeiro a gente teria que entender qual que é o caso concreto, né, de qual tema nós estamos tratando, e teríamos que ter alguém daqui da Superintendência Geral, né. Me passaram já outras questões que, quando eu estive em reunião, são questões que eu disse, eu preciso tratar isso diretamente com a superintendência, não existe nenhuma interferência da Procuradoria, né, nas ações da superintendência, nós nos colocamos, assim que eu cheguei, inclusive, antes do Paulo, tive o cuidado de passar em todos os gabinetes dos conselheiros e fui às superintendências para me colocar à disposição, e da própria presidência, óbvio, né, para a gente tentar discutir mais esses casos de uma forma prévia até, né, porque às vezes chega para a nossa Procuradoria, tal como chega para vocês. Então, a medida já foi tomada, né, e então, a partir dela que teríamos que agir. Acredito que quando nós temos uma interação, mitiga-se muito nessas questões que surgem posteriormente. Eu gostaria de entender na prática, porque tudo que nós estamos falando aqui em tese, né, na prática nós podemos, inclusive, fazer uma reunião, né, para que vocês possam passar situações concretas em que vocês estão sentindo um risco, ou que avaliam que um procedimento diferenciado poderia ser adotado, com compromisso da Procuradoria, obviamente, né, que estando aí concordando
com as questões da advocacia que vocês estão apresentando, a gente possa endereçar também a Procuradoria. Muitas vezes, eu posso dizer para vocês que os casos chegam para nós já numa outra fase, então a gente nem consegue aqui querer rediscutir com os órgãos condutas que foram tomadas no passado, né? Por exemplo, amanhã nós temos sessão e tem pareceres lá do Walter, né, que não é nem da minha gestão. Então, mesmo temporalmente, às vezes a gente está falando de pessoas que já passaram pelo CAD e não estão no CAD. Então, o cuidado que eu tenho sempre é para não ter um ruído, até institucionalmente eu estou dizendo isso, né, institucionalmente, não me cabe querer começar a criticar publicamente pessoas que já passaram e falar, eu não concordei com isso, mas simplesmente a partir do que eu tenho, tentar resolver, né, e eu entendo que cada um teve ali os seus motivos para, naquele momento, ter tomado uma determinada decisão, e pode ser que essas atitudes ou procedimentos e decisões do passado que vocês estão colocando aqui para mim, né, que vocês depois vão mostrar claramente exemplos mais claros para que eu possa compreender melhor junto com a nossa equipe da Procuradoria, a gente possa até endereçar isso numa reunião em que todos vão poder participar, inclusive a gente pode chamar os representantes do contencioso ou da área finalística, se for um tema relacionado à finalística, e podemos chamar alguém da SG também, né, o que não impede que essa reunião seja uma reunião com todos os atores envolvidos, né, e que poderiam estar aqui conosco, eventualmente avaliando e reavaliando esses procedimentos diante daquilo que vocês apontam como eventuais deficiências ou ações que não estão, né, aí alinhadas ao que seria a melhor prática. Então, estou aberta a ouvi-los, tá? A questão de estar preparado ou não, acho que não é essa, acho que é muito mais entender melhor do que estamos falando e quais são os aspectos, e se é um aspecto que envolve só a Procuradoria, eu posso responder pela Procuradoria, o Paulo também. Se são aspectos que envolvem outros atores do CAD, eu não posso falar só em nome do CAD, eu teria que falar junto com os meus pares. Eu tenho mais duas, não sei se a Karen quer fazer, porque eu costumo dominar o debate aqui, então, por deferência. Até a gente já está avançado na hora, eu vou fazer só um comentário rápido, que é o seguinte, hoje eu estava pensando nessa conversa nossa, e eu lembrei quando eu fiz PINCAD, já há quase 20 anos, a gente fez um pequeno tour no CAD, e um dos conselheiros nos passou uma informação que para mim me chamou muita atenção, que era uma preocupação que eles tinham que as decisões que o CAD tomasse, que o tribunal, na época o CAD, né, tomasse, fossem mantidas pelo judiciário. A gente está falando de muito tempo atrás, quando o CAD estava naquele momento de tentar se fortalecer e de ser reconhecido como órgão cujas decisões são realmente executadas, e a gente viu essa preocupação, pelo menos foi dito lá pelos conselheiros, de pensar se aquela decisão seria mantida ou não pelo judiciário. Hoje a gente tem esses questionamentos, como o Lauro trouxe, como o Mauro trouxe, e vários outros, que nos traz talvez uma percepção de que, às vezes, o tribunal, a SG, não está pensando futuramente em se aquela decisão, aquele procedimento vai ser ou não mantido pelo judiciário. Então, eu entendo que é uma questão um pouco inversa, porque não cabe também a Procuradoria chamar a SG ou o tribunal e falar, vocês precisam fazer dessa forma, né, tem que vir talvez do outro lado, mas talvez um ponto que a gente possa pensar para aprimorar seria sim fazer isso que a gente já comentou aqui, de trazer para vocês alguns pontos que a gente vê como muito importante, especialmente do ponto de vista processual, questões que são relevantes, que possivelmente levarão futuramente a um litígio judicial, e pensar aí junto com vocês como que isso poderia ser interessado internamente no CAD, né? Ótimo, não acho que a perspectiva é essa, Karen. O que eu acho também que é uma boa notícia, os conselheiros têm buscado mais a Procuradoria também, e inclusive para ouvir a Procuradoria e às vezes pedindo, solicitando realmente pareceres em alguns temas em que eles já estão antevendo uma futura discussão, né? Então, eu acho que vai nos ajudar muito vocês terem, pelo menos, né? Porque, óbvio, né? Eu falo que o ótimo é inimigo do bom. Adoraria eu poder falar para vocês tudo que eu gostaria de fazer no CAD, mas eu tenho 2 anos. Então, considerando que eu tenho 2 anos, é isso que eu posso fazer. Então, da mesma forma, eu digo para vocês, o que vocês acham que é possível, em termos de prioridade, estabelecer quais são os temas mais críticos, para que nesse espaço de tempo em que hoje eu estou aqui, o Paulo está aqui com essa boa vontade, querendo ouvi-los, que a gente possa endereçar e, a partir disso, ter bons resultados, né? Porque eu acho que o que vale nesse momento
é a gente tentar trazer essas melhorias, e esse olhar diferenciado que vocês têm, vocês viveram casos concretos mais de perto, vocês vivem isso, né, o seu dia a dia, eu acho que vai nos ajudar bastante, inclusive para internamente sensibilizar os demais atores para que nós possamos aí estabelecer procedimentos melhores. Eu tinha duas, uma é mais polêmica, que sempre quando falam de consagração da deferência, Paulo, o pessoal aqui do comitê fica de cabelo em pé, menos eu porque não tenho cabelo, mas... Nem falei isso porque eu acho que isso aí é um dia de discussão, Fred, mas vai lá. É um dia de discussão. A pergunta é, assim, e a deferência interna, né, porque a gente vê às vezes casos chegando no judiciário que a SG falou uma coisa, a Procad falou outra, o tribunal justificou de um jeito, e aí a postura da Procad no judiciário é falar, tem que ter deferência ao CAD, mas a gente tem aí um imbróglio interno e a gente não resolveu ainda, e às vezes casos sem perícia, conduta unilateral, que não tem demonstração de efeitos, etc. Então a gente fica meio nessa posição, a gente quer realmente consagrar essa deferência de forma ampla, geral e restrita? Imagino qual vai ser a resposta. Aí o segundo, porque a gente está já ultrapassando o tempo, como fica a postura do CAD nas ações de reparação de dano agora com o advento da nova lei? A gente pode esperar uma postura mais proativa do CAD, da Procad, nessas ações, de prestar informação ou algum tipo de intervenção, e não simplesmente falar, olha, em conflito privado eu não meto o dedo? Paulo, você quer responder a primeira ou responder a segunda? Pode ser. Não, a deferência é sempre em relação ao que foi decidido pelo plenário, né? Então, está respondido. Bom, eu continuo achando, às vezes, eu falo que a gente parece que com pequenas ações o ruído é muito maior do que o resultado, né? Nesse período todo que nós tivemos, a resolução ela é de 9 de setembro de 2022. Eu brinco que tem duas datas que eu nunca vou esquecer, né, dessa resolução, que é no aniversário da minha filha mais velha, e não pedi para o ministro Fux, tá? Isso aconteceu coincidentemente. E o Dia Nacional de Combate a Cartéis, que é o dia de nascimento da minha filha mais nova, né? Então, essas datas todas me fazem aí lembrar exatamente desses dois momentos festivos para o direito concorrencial. E no caso da própria, da estrutura, né, que ali é feita uma recomendação, eu acho muito interessante, porque da leitura não pode se extrair mais do que a letra diz para nós, né, e, no fundo, eu não vi, na prática, nenhum cerceamento de defesa, algum problema relacionado a um caso concreto, até depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, relacionado a isso. Pelo contrário, o que eu vi foi o interesse maior da magistratura em conhecer o CAD, como que o CAD faz, né, a investigação, qual é a estrutura da decisão do CAD, o que para nós é o efeito, a externalidade positiva maior hoje relacionada a essa resolução, né? Então, para nós isso foi muito importante. Caso vocês não tenham um contato muito próximo com a magistratura, infelizmente o direito antitruste continua sendo ilustre desconhecido. Acho que seria um papel interessante do contencioso, e digo aqui com a maior transparência, que vocês me conhecem bem, trabalhar com esse tema de varas especializadas continua sendo um tema muito importante, se vocês querem realmente que a magistratura se especialize. Acho que isso faz muita diferença e poderia, sim, trazer muitas melhorias no que nós temos hoje como algumas decisões que são incompatíveis com aquilo que nós esperávamos, nós todos, estou dizendo, advocacia pública e privada, que hoje eu estou aqui como advogada pública. Com relação ao papel da Procuradoria, veja, eu entendo que o que existe ali é um espaço muito melhor, né, para aqueles que estão buscando a reparação. O papel da Procuradoria continua sendo um papel vinculado às atividades do próprio CAD. Nós não teríamos sequer uma estrutura direcionada para dar esse suporte específico, mas o que nós sempre fazemos é provocados colaborandos, né? Então, não existe uma mudança institucional dentro do CAD voltada ao atendimento eventual de demandas privadas, mas todo e qualquer pedido que chega à Procuradoria, nós procuramos endereçar para, nesse sentido, sim, dar o acesso que é necessário, né, aos interessados. Eu entendo que aqui houve um reforço, né, porque, na verdade, já existia essa possibilidade, né,
das ações de reparação que nós temos no Brasil. Eu falo que é uma promessa de muito tempo, né, que isso vai acontecer, que isso vai pegar, e não vai, né, e vai e não vai, e mais uma vez isso está muito ligado também a esse distanciamento do direito concorrencial com o dia a dia de muitos, né, então, tanto dos advogados, né, eu tive também com o presidente da OAB, e ele estava me falando, né, que muitos falam, né, de saturamento da advocacia, mas na verdade é porque a advocacia vai sempre os mesmos temas, né, então, existem muitos temas que ainda são vistos ainda como premium, né, e no caso do direito concorrencial, nós temos muito isso, isso distancia muito também algumas pessoas que têm dificuldade com questões regulatórias e porque também não tiveram isso nas suas instituições de ensino, juízes que não fazem uma reciclagem há muito tempo, né, magistrados que estão distantes desses temas e acabam delegando muito para os seus assessores, e aí você precisa convencer os assessores, né, que aquele tema precisa ser priorizado. Então, trazer mais o direito concorrencial, e óbvio, aqui também não escapa a Juliana, professora, é uma questão muito de base, que se a gente não for trabalhar na graduação e pós-graduação, a gente vai ter que trabalhar nas escolas da magistratura, sim, né, e também trabalhar na escola da AGU, e trabalhar junto com outras instituições, e voltar a ter, por exemplo, eventos como vocês faziam com a FONAGE, me corrija se eu estiver errada, Luiz, que já existiu um tempo atrás, que é para despertar, né, e mostrar, olha, agora nós temos essa mudança na legislação que vai permitir mais essas ações, eu preciso desse olhar diferenciado do Poder Judiciário também, né. Mas, assim, como eu disse, não estamos aqui para atrapalhar de forma alguma, né, é mais para facilitar e tentar pavimentar essas melhorias dentro daquilo que é possível também do ponto de vista estrutural. Nós sofremos muito hoje, eu acho que a nossa procuradoria poderia ser uma procuradoria mais robusta em número de pessoas, por conta do volume de demandas que temos, das atividades que temos. Para isso, precisamos estar sempre próximos, né, da PGF, da AGU, sensibilizá-los para que eles possam aqui continuar, né, nos cedendo profissionais como o Dr. Paulo Firmeza e outros grandes profissionais, que são o Dream Team da PGF, tá, gente? Tem o Dream Team da PGF que está trabalhando lá no CAD, só pessoas excelentes, brilhantes, vocês precisam conhecer os novos que chegaram também, a Ana Carolina, o Fábio, que também veio agregar muito, né, Paulo? Todos que, assim, já acompanham esses temas, né, mais complexos e que gostam também de colaborar institucionalmente, não só fazer, né, o seu trabalho no dia a dia, mas que vestir a camisa mesmo da Procuradoria. E vejam, os temas que dependam realmente dessa relação interinstitucional, é importante, vocês podem, inclusive, marcar uma reunião conosco, junto com a SG, pode ser em Brasília, pode ser virtual, enfim, como for melhor, nós estamos abertos aqui a rever, inclusive estamos revendo os procedimentos que já existiam, né, então eu cheguei com normas, né, novas no dia anterior da minha chegada, e essa é uma discussão nossa também dentro da Procuradoria, de fazer uma proposta que seja uma proposta razoável, pensando aí no tempo processual que nós temos em todos os casos, pensando também em garantir os princípios do processo administrativo, que a celeridade é um deles, né, então, a questão da publicidade também, então, vejam, o que nós pudermos aí endereçar, acho que vai ser muito bom, em termos de projeto, independentemente de um GT, eu já passei aí algumas ideias também para o José Inácio, espero que ele tenha compartilhado internamente, eu vou ficar aguardando, né, que vocês também apresentem aqui para nós, e já colocando também à disposição todos os demais procuradores, muitos vocês já conhecem, né, então, em algum momento, se vocês quiserem conhecer toda a equipe, e conhecer todos os outros rostinhos que vocês não veem, porque trabalham em outras áreas, no CAD podemos fazer uma reunião para isso, acho que vai ser muito enriquecedor também, afinal de contas, muitos deles conhecem vocês pela petição, né, pela assinatura, então vocês são bem conhecidos lá, mas é sempre diferente quando você tem um face-to-face, né, quando você encontra a pessoa, em alguns casos até as pessoas ficam mais felizes, assim, falam, olha, até que ele é legal, né, aquela petição achei meio mal educada, mas olha só, ele é uma pessoa bacana, então isso ajuda bastante também nos relacionamentos. Muito obrigado, Juliana e Paulo, assim, é sempre um prazer poder contar com vocês, a Procuradoria do CAD. Nós estamos trabalhando aqui do nosso lado para justamente poder aprofundar alguns temas e poder levar para vocês, acho que esse pode ser um caminho bastante interessante para frente, para justamente discutir e impulsionar os temas que
que vão estar no radar, tanto nosso, da advocacia privada, quanto da advocacia pública, nos próximos meses e anos. Então, certamente vai ser uma iniciativa bastante interessante, e certamente teremos espaço para novas reuniões como essa. Eu tenho que, infelizmente, encerrar por conta do horário. Todo mundo tem compromissos, mas foi extremamente produtivo e interessante. Queria aproveitar para agradecer de novo a vocês pela presença em nome do comitê e do IBRAC. É um prazer e uma honra poder contar com vocês. E reitero o comentário que eu fiz no início: o IBRAC também estará sempre de portas abertas para ouvi-los também. Essa via certamente será de mão dupla, e contem conosco no que vocês acharem que nós podemos contribuir. Tá? Obrigado, agradeço a todos também os participantes. Tivemos uma audiência bastante ampla hoje, quase 100 espectadores, então foi um sucesso. Muito obrigada a todos da audiência também, fiquei muito contente em estar tão prestigiada assim, numa terça-feira. Obrigado, agradeço também o convite. Um abraço. Um abraço, gente. Boa tarde. Bom dia.